Muito bem, amigos, estamos de volta. Vamos então dar continuidade, prosseguimento ao direito penal. Estamos tratando da parte especial do Código Penal, do artigo 121 ou 361, e estamos falando do título 11, dos crimes contra a administração pública. Desses crimes, nós estamos no capítulo 1, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração, ou seja, os crimes funcionais. Bom, desses crimes, meus amigos, nós já falamos do peculato, nós já falamos do peculato, todas as modalidades, dolosa, culposa, próprio, impróprio. Falamos também do crime de peculato mediante erro de outrem. Falamos do crime de inserção de dados falsos em sistema de informação. Falamos também de modificação não autorizada de sistema de informações. Falamos do crime de extravio, sonegação e inutilização de livro ou documento. Dali nós fomos para o 325, que é o desvio irregular de verbas ou rendas públicas. Do 315 fomos para o 316, que é o crime de concussão. Da concussão fomos para o excesso de exação, no parágrafo 1º. Depois falamos do crime de corrupção passiva, no artigo 317. Da corrupção passiva, nós fomos para o crime de facilitação ao contrabando ou descaminho. Da facilitação ao contrabando ou descaminho, nós fomos para o crime de prevaricação. Da prevaricação, a gente avançou para a condescendência criminosa, 320. Dali, nós falamos sobre a polêmica violência arbitrária, para a doutrina revogada pelo abuso de autoridade, para a jurisprudência ainda em vigor, então nós trabalhamos. Aliás, 321 é a advocacia administrativa, 322 a violência arbitrária. Dali a gente foi para o 323, que é o crime de abandono de função. E agora nós temos um novo crime a trabalhar, artigo 324, crime de exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Desses crimes funcionais, eu acho que é o nome maior, deixa eu ver, inserção de dados falsos em sistemas de informações é maior ainda. Esse é o segundo maior, certo? Bom, vamos lá, amigos, nós temos 11 itens para trabalhar sobre esse crime, mas são itens pequenos, então nós não temos que se preocupar. Em um bloquinho de aula a gente resolve esse crime tranquilamente. Primeira coisa, o dispositivo legal. Nós estamos no artigo 324 do Código Penal Brasileiro. Artigo 324. Vamos dar uma olhadinha? Vem junto comigo. Vamos ver o que diz. Aqui está. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização,
depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Pena. Essas penas são interessantes, né? Por que o direito penal se mete com isso? Mas, enfim, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Aí está. Bom, amigos, esse foi o item 1, certo? O item 1, a gente tinha que saber o dispositivo legal. Localizamos, vocês estão com a legislação aí, eu estou aqui, está ótimo. 2, objetividade jurídica. O que nós temos que saber agora? O que é a objetividade jurídica? É a administração pública, não é verdade? Ela fica prejudicada se pessoas que não são ainda aptas a atuarem. Certo? Então, nesse caso, nós temos essa questão, a objetividade, que é a administração pública. Esse é o item 2. Viram como os itens são rapidinhos, são fáceis de resolver? Muito bem. Item número 3. Objeto material. Qual seria o objeto material desse crime? O objeto material é a função pública, né? O que está sendo ferido aqui, o objeto é a função pública, certo? O objeto do crime, em que pessoas que antes de terem o ok, já passam a exercer, não pode. Ou pessoas que por algum motivo não podem exercer e estão exercendo, não pode. Decidiu o legislador que essas condutas sejam criminosas porque o objeto material é a função pública. Isso é o número 3. Agora, a gente vai para o número 4. Só preciso ver onde é que eu deixei o apagador aqui. Eu vou tirar o nome do crime daqui para ter mais espaço para falar do crime. Núcleos do tipo, pessoal. Olhem bem que eu estou colocando no plural. Núcleos do tipo, eu estou falando de 2, até porque são 2. Eu vou ter que fatiar agora o tipo penal. E não é porque eu quero fatiar. Não, claro, eu quero fatiar, mas não é apenas por isso. É porque o tipo penal precisa ser fatiado, porque nós temos 2 núcleos do tipo. Então a gente vai colocar assim, ó. Primeira parte, entrar no exercício da função pública, entrar no exercício da função pública, antes de satisfeitas as regras legais. Essa é a primeira parte. Vamos botar logo abaixo a segunda parte.
continuar a exercê-la, sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado removido substituído ou suspenso. Está aqui. Fatiei o tipo penal. E eu não tinha escolha, eu tinha que fatiar. Porque ele tem dois núcleos, ele é um tipo penal complexo. Ele não é um tipo penal simples. Pois bem, vamos começar falando da primeira parte, certo? A primeira parte eu preciso primeiro destacar que ela constitui uma norma penal em branco homogênea, certo? É uma norma penal em branco homogênea. Vocês ainda lembram o que é uma norma penal em branco? Norma penal em branco é aquela norma que precisa de uma complementação. Tem uma lacuna e essa lacuna precisa ser suprida. Então, o tipo penal primário já tem essa lacuna. A lacuna está ali. Precisa de um complemento. Na verdade, pessoal, o problema está aqui, ó. Regras legais. Que regras legais são essas que precisam ser obedecidas para adentrar no exercício da função pública? E aí vem o grande problema, aí vem a grande questão. Nossa, mãe do céu. Fiz um entreveiro aqui. Mas enfim. Que requisitos são esses, pessoal? Bom, primeiro que vocês têm que saber que esses requisitos existem em algum lugar. Se não existisse em lugar algum regras legais para adentrar no serviço público, primeiro que seria muito fácil entrar. E segundo, amigos, que ninguém cometeria esse crime. Então, para cometer esse crime é preciso que em algum lugar diga as regras legais, os requisitos. Nós temos vários requisitos, vários dispositivos. O primeiro deles é a Constituição Federal, né? Que diz que uma pessoa ingressa no serviço público através de concurso público, concurso de provas e títulos. Começa por aí, certo? Começa por essa parte. Concurso de provas e títulos. E não é só isso, né, senhores? Depois ainda de nomeação é preciso tomar posse oficialmente,
com o nome no Diário Oficial, é preciso realizar o exame médico, é preciso demonstrar a quitação com a Justiça Eleitoral, é preciso também entregar a declaração de bens e valores, né, de declaração de bens que possui. Então, uma série de requisitos, todos eles têm que estar obedecidos para que alguém possa efetivamente adentrar na função. Só que não é o Código Penal que traz esses requisitos. É a Constituição Federal, são os estatutos, e eles precisam, então, estar ali com as regras devidamente seguidas, certo? Entrar na função pública sem essas regras legais configura o crime, certo? Configura o crime. Só que isso é a primeira parte. Nós temos uma segunda parte. Uma segunda parte que é continuar a exercê-la. Bom, se fala aqui continuar a exercê-la, significa que os requisitos para adentrar na função já foram obedecidos. Não é verdade? Só que por algum motivo, por alguma razão, o sujeito não tem mais essas prerrogativas. O funcionário público, ele não tem mais essas funções. Certo? Ele não tem mais essas funções. Por algum motivo, essas funções já desapareceram. E aí, diz lá, né? Continuar a exercê-la sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Então, pessoal, uma coisa importante. O conhecimento prezados, ele deve ser oficial, certo? O conhecimento deve ser oficial. Não há aqui, pessoal, presunção. Não dá para presumir, o juiz não pode dizer assim, mas espera aí, era público e notório que esse sujeito foi removido ou foi exonerado. Não há presunção. O conhecimento tem que ser oficial, tem que ter saído no Diário Oficial. Não basta ser, por exemplo, na imprensa de grande circulação da cidade. É preciso ficar provado e demonstrado que esse sujeito tinha conhecimento de que estava exonerado, removido, substituído ou suspenso. Certo? Então, o conhecimento deve ser oficial, não se presume, mesmo que público e notório. E ali diz os casos, né? Diz ali os casos: exoneração, remoção, substituição, suspensão. Breves conceitos desses termos para que a gente não esqueça. Vocês podem colocar assim, ó. Coloquem no caderno que exoneração é o ato administrativo. Podem botar aí. Exoneração é o ato administrativo que retira o funcionário público do cargo público. Retira o funcionário do cargo público. É o ato administrativo que retira o funcionário do cargo público. É o ato administrativo que retira o funcionário do cargo público. A seu pedido ou de ofício. De ofício é automático, né, pessoal? Pela própria iniciativa da administração.
O exemplo clássico de exoneração que a gente tem é o servidor que não foi confirmado no estágio probatório. Esse é o maior exemplo de exoneração clássico, né? Se ele não aprovou no estágio probatório e continua a exercer, soube disso, ou seja, ele não passou no estágio probatório. Essa questão foi colocada no Diário Oficial. Ele tomou conhecimento e continua a exercer funções, ele está cometendo o crime do artigo 324. Aqui, pessoal, a gente pode usar uma ferramenta jurídica chamada de interpretação extensiva, que se dá através de um raciocínio bem lógico. Que interpretação extensiva é essa? É a seguinte: se a exoneração já caracteriza o crime, demissão e destituição também caracterizam. Então, junto, amigos, com exoneração, dá para botar aqui. Demissão e destituição. Ah, professor, mas eu não estou fazendo analogia? Não. Não porque, amigos, a exoneração ela é menor. Demissão e destituição é maior. Ou então eu estou falando de situações de afastamento do servidor. Dessa forma eu apenas estou estendendo o conceito. Simplesmente estendendo o conceito. Depois nós temos, senhores, a remoção. Vocês podem escrever no caderno assim, ó. Podem botar aqui, remoção é a alteração das funções, do agente público, vírgula, é a alteração das funções do agente público mediante sua iniciativa, ou compulsoriamente, porém preservando o mesmo cargo. Questão interessante, né, pessoal? Porque na remoção, o cargo é o mesmo, é igual, mas o sujeito pede, ou por algum motivo compulsório, ele acaba alterando as suas prerrogativas. O cargo é o mesmo, mas as prerrogativas mudam, certo? E aí tu continuar a exercer as prerrogativas que tu tinha antes, comete o crime. Bota agora no caderno, escreve aí, substituição é a colocação de um funcionário público no lugar de outro. Substituição é a colocação de um funcionário público no lugar de outro. Muda-se a função pública. Muda-se a função. Mas aqui, meus amigos, são mantidos o cargo e, ao contrário da remoção, o local de trabalho é mantido também.
O local de trabalho também é mantido. O objetivo é assegurar a continuidade do serviço público, né? Exemplo claro, defensor público, advogado público é substituído por outro porque a demanda jurídica não pode parar. E por fim, escrevam no caderno, botem aí, suspensão. Suspensão é uma espécie de sanção disciplinar Suspensão é uma espécie de sanção disciplinar destinada a retirar temporariamente o funcionário público do seu cargo ou das suas funções. Aí é uma sanção administrativa. Então, amigos, se o funcionário público, depois que ele sabe oficialmente que ele foi exonerado, e aí entra demitido ou destituído, removido, substituído ou suspenso, ele continua exercendo suas funções, ele comete esse crime que vocês estão vendo do 324. A pena é ínfima, difícil entender porque o direito penal envolve isso, né? Certo? Esse tipo de questão. Até porque hoje em dia é muito difícil desse tipo de delito acontecer também. Não é fácil que ele ocorra. A prova vai ter que dizer, a prova vai ter que informar que o indivíduo tomou conhecimento oficial. Existe uma questão chamada a questão da aposentadoria compulsória. Aposentadoria compulsória, amigos, um exemplo, está prevista na Lei 8.112 de 90, lá no artigo 187. Vamos dar uma olhadinha. Artigo 187. A aposentadoria compulsória será automática. Então, muitos entendem que como não há um ato administrativo aplicando ela, não teria, certo? Não teria como haver esse crime. Mas a própria lei, ao continuar, desmente isso, né? Porque diz, ó, a aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade de limite de permanência no serviço ativo. E aí, amigos, vem a questão, tá? Será que o sujeito, depois de aposentado compulsoriamente, praticar um ato público de exercício de função pública, será que ele comete o crime de exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado? Pois é, a resposta, amigos, depende. A doutrina divide. Para um entendimento, sim. Como, por exemplo, o escrivão de polícia, que um dia depois, já no dia posterior à data limite, à idade limite, continua a praticar atos em um inquérito policial. Ele estaria cometendo o crime do artigo 324. Mas para outra parcela da doutrina, se entende que esse policial aposentado compulsoriamente, ou funcionário qualquer aposentado compulsoriamente, ele não seria mais funcionário público.
Logo, ele já não poderia cometer esse crime, e sim crime de usurpação da função pública. Então, um policial aposentado, por exemplo, que decide algemar uma pessoa, é a mesma coisa. Ele não estaria cometendo o crime de exercício funcional legalmente antecipado ou prolongado, porque ele não estaria entrando no exercício da função pública e ele também não estaria continuando a exercer, certo? Porque ele já não é funcionário público. Esse crime demanda um funcionário público que está sofrendo exoneração, mas só funcionário público é exonerado, certo? Removido, substituído ou suspenso. Então, nisso a doutrina diverge. Item número 5. Exercício funcional ilegalmente antecipado e situação de emergência. Em situação de emergência há crime? Não, porque aí nós vamos estar diante de uma excludente de ilicitude. Uma excludente de ilicitude chamada estado de necessidade. Estado de necessidade. Temos um exemplo desse caso? Claro que temos, pessoal. Exemplo clássico, o médico. O médico foi nomeado, mas ele ainda não foi empossado. Mas ele se desloca para um local que teve o deslizamento de um morro pelas intempéries da chuva. Houve deslizamento de um morro, tem uma série de feridos e ele vai lá socorrer. Nesse caso, nós não podemos aplicar, e o Estado não pode aplicar a ele, o crime do artigo 324, porque ele agiu em estado de necessidade. Ele sacrificou, certo, os interesses da administração pública em prol dessas vidas. Que aí a primazia é dessas vidas. Cuidem isso, nessa situação de emergência. Item número 6, sujeito ativo. Sujeito ativo aqui, amigos, é aquele indivíduo, e somente ele, que entra no exercício da função pública antes das regras obedecidas ou continuando a exercer quando não pode. Logo, é um crime de mão própria. Só admite, amigos, o que? Participação. Não admite coautoria. Não tem como ter coautoria nesses crimes. Item 7. Sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo desses crimes? Obviamente, meus amigos, que é o Estado, né? O Estado. Eventualmente, algum particular que sofra algum prejuízo, mas nesse caso, esse particular, ele é um sujeito passivo mediato, indireto. Item número 8, elemento subjetivo, é o dolo. Assim como todos os crimes funcionais, esse crime somente admite a forma dolosa, a forma intencional, não admite outra maneira. E lembrem aqui, amigos, que nós temos que ter necessariamente o dolo direto, porque diz lá, acompanhem na lei. Olhem só. Entrar no exercício de função pública antes de satisfazer as exigências legais ou continuar a exercer a autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Aqui está. Dolo geral. Não é depois de saber ou deveria saber. Não. É depois de saber. Isso afasta o dolo eventual. Tem que ser necessariamente dolo direto. Cuidem isso. Item 9, consumação e tentativa. Esse crime é um crime formal. Crime formal de consumação antecipada ou de resultado cortado. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que com o primeiro ato em que ele entra no exercício da função pública, já consumou o crime.
Com o primeiro ato que ele continua a exercer, já consumou o crime. Tentativa é possível? Conatus é possível. É possível na forma plurissubsistente. Vocês imaginem, por exemplo, um delegado de polícia que foi nomeado, mas ainda não foi empossado. E ele vai até a delegacia, se senta lá na sala do delegado plantonista e, nesse momento, se percebe o ato e ele é retirado de lá. Ocorre esse crime na forma tentada. Por óbvio, item 10, a ação penal ela é pública incondicionada, ou seja, o titular é o Ministério Público, lembrem disso também, o titular é o MP, certo? Ministério Público. E a Lei 9.099 em virtude da pena, né? Item 11, detenção de 15 dias a um mês e o juiz pode substituir pela multa, infração de menor potencial ofensivo. Aqui está, infração de menor potencial ofensivo. Certinho? Aí está. Todos os benefícios da Lei 9.099 aqui são atingidos. Transação penal, suspensão condicional do processo. Ok? Muito bem. Faltam 2 crimes para encerrarmos os crimes funcionais, mas na prática é um só. E por quê? O porquê eu vou dizer no próximo vídeo. Na próxima aula que nós vamos encerrar esse tema. Amigos, agora é hora de tomar um cafezinho, tomar um chazinho. Daqui a uns minutinhos estamos de volta. Aguardo vocês. Valeu. Tchau, tchau.